O Brasil é o país que fica em segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas. Por ano, mais de 1.400.000 cirurgias são realizadas. Esse universo apresenta soluções para problemas físicos, mas ao mesmo tempo pode ser a fuga para pessoas que se autorrejeitam e estão sempre insatisfeitas com a própria imagem. O Realidade em Pauta está começando agora. A busca pela imagem perfeita. Procedimentos cirúrgicos feitos para modificar o corpo. Este é o vasto mundo das cirurgias plásticas, onde o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial, ficando na frente da Rússia, México e Índia. Os Estados Unidos estão em primeiro lugar no número de cirurgias plásticas. De acordo com a Sociedade Internacional, os americanos já fizeram mais de 1.480.000 cirurgias. Cada vez mais, os bisturis e outros objetos perfurantes são utilizados para fazer interferências no corpo. O desejo insaciável de ter a imagem perfeita influencia e muito para esse grande número de procedimentos. As mulheres são as que lideram esse mercado, só que cada vez mais os homens também têm frequentado os consultórios dos cirurgiões. Acho que a maioria das pessoas querem mudar alguma coisa no corpo em algum momento da vida, né? Quando isso se torna um desejo intenso, eles acabam procurando o cirurgião plástico. Tem vários fatores que levam a essa situação. Uma delas que é um país tropical, que as pessoas têm maior exposição do corpo e uma preocupação característica da cultura brasileira. O último levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostrou que em 2016, mais de 1.472.000 cirurgias plásticas foram realizadas. Deste total, 57% foram cirurgias estéticas e 43% cirurgias reparadoras. São Paulo é o estado que mais realiza cirurgias plásticas no Brasil. Em seguida vem o Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul. Entre os procedimentos estéticos mais realizados estão o aumento da mama por meio do implante de silicone, a abdominoplastia e também a lipoaspiração. Ainda segundo a Sociedade Brasileira, os pacientes que mais fazem esse tipo de cirurgia estão entre os 19 e 35 anos. Hoje em dia, no meu consultório particularmente, eu tenho mais ou menos 90% de procedimentos estéticos contra 10% de procedimentos considerados reparadores. Além das operações cirúrgicas, existem também as intervenções minimamente invasivas. Entre os anos de 2009 e 2016, houve um crescimento de mais de 30% no número desse tipo de aplicação. No total, foram feitos cerca de 1.332.000 procedimentos. Entre os não cirúrgicos mais realizados, os preenchimentos, a aplicação de botox e o peeling estão entre os 3 primeiros. O Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias cosméticas. Possui o maior mercado mundial de botox. Por ano, são movimentados aproximadamente 30 milhões de dólares com esse tipo de procedimento. Em uma cidade do interior de São Paulo, conhecemos a Jaqueline Soares. Ela nos contou que não estava mais satisfeita com o corpo. Tudo isso porque, depois da segunda gestação, a empresária chegou a engordar cerca de 30 quilos. Foi justamente essa mudança no corpo que a motivou a fazer 2 cirurgias plásticas. Porque a gestação do segundo filho ela foi mais complicada, né? Então eu só ficava de repouso. Então era assim, uma semana no hospital, uma semana em casa, então foram 30 quilos a mais. Aí não adiantava, né? De 42 eu fui para quase 50 de manequim. Então eu me olhava no espelho e falava, não me pertence, né? Aí foi onde eu comecei a sonhar com a cirurgia plástica. Eu morria de vergonha do meu corpo, assim, para sair mesmo. Eu usava mais camiseta, legging, porque escondia mais o corpo.
Para ir para a praia era só shortinho, camiseta. Aí no meu casamento, meu marido vivia falando, nossa, você é linda, mas eu mesma não me via desse jeito, né? Então, eu tinha vergonha do meu corpo, então eu não gostava, assim, não me sentia bonita, não. Após tomar a decisão de fazer os procedimentos cirúrgicos estéticos, Jaqueline deu início a uma intensa pesquisa sobre informações de médicos cirurgiões. Pesquisei o CRM, entrei também nos sites para ver se tinha algum processo, né, algum erro médico dela, e aí não encontrei nada. Foi quando eu decidi mesmo, falei, então dá para fazer, que eu encontrei a médica certa. Em novembro do ano passado, finalmente Jaqueline fez a cirurgia. Mas aí, antes de desfrutar do resultado positivo do procedimento cirúrgico, ela se deparou com outro desafio, o de superar as fortes dores do pós-operatório. Porque assim, o processo ele é bem doloroso. São assim, acho que uns 20 dias de muita dor, que não tem remédio que tire a dor para passar. Terrível, eu deitava aqui na sala, porque não podia subir escada, né? Então tinha que ser meu esposo que tá cuidando de mim. Então foi assim, os 3 primeiros dias eu chorei muito, me arrependi de ter feito, porque eu falava, nossa, eu tava tão bem e fui agora adquirir uma dor que não passava, né? Aí os 3 primeiros dias foi uma pequena depressão, assim, um arrependimento, mas depois que a dor passou, aí eu gostei do resultado. Jaqueline não é a única que sofreu com uma baixa autoestima por conta da estética. Na maioria das vezes, grandes mudanças no corpo das pessoas as levam à não aceitação do próprio físico e, por isso, recorrem às cirurgias plásticas. Em casos bem mais extremos, o paciente até desenvolve o que a psicologia chama de transtorno dismórfico corporal, que é uma intensa preocupação quanto a um defeito imaginário ou mínimo na aparência da pessoa, levando-a a sentir um significativo incômodo em seu dia a dia. Agora, o perigo é exatamente quando a gente ultrapassa isso da qualidade de vida e tenta de repente se encaixar nos padrões que são exigidos ou naquilo que a gente acha ideal, que a gente considera ideal. E isso é quando começa a se tornar perigoso o excesso da cirurgia. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo mostrou que a dismorfobia atinge 14% das pessoas que já fizeram ou pensam em fazer uma intervenção cirúrgica estética. Eu recebo pacientes aqui que eu falo, você não tem o que modificar no seu corpo mais, né? Ou não indico a cirurgia, porque não tem algo para ser melhorado ou não é possível chegar ao objetivo que aquele paciente quer. Mas esse paciente bate na porta do colega ou do profissional que não é cirurgião plástico e esse colega tem uma opinião diferente e acaba fazendo um procedimento que muitas vezes pode colocar o paciente em risco. Sem dúvida, cirurgia plástica, ela tem que ter como base, como fundo, a segurança. Então, hoje em dia, muitas pessoas se expõem a riscos aumentados nessa busca pela beleza. Em segundo lugar, o paciente que busca desenfreadamente procedimentos cirúrgicos ou procedimentos estéticos para melhoria, algumas vezes acaba exagerando ou pressionando o profissional nessa busca de transformação do corpo. Sem dúvida nenhuma, isso é uma distorção da realidade, né? Eu acho que as pessoas têm direito de quererem algumas mudanças, mas é importante que a cirurgia plástica cause impacto positivo, mas que os resultados sejam resultados naturais e que as expectativas estejam dentro daquilo que é possível ser realizado, né? Não é possível ter uma expectativa utópica ou buscar uma transformação radical, e isso pode levar a algumas alterações emocionais, alguns comprometimentos que não faz sentido para uma cirurgia plástica que vem trazer algo realmente impactante, que é um benefício, é tratar, melhorar uma função, é tratar algo que não está em harmonia com o corpo ou com aquilo que o paciente tem de expectativa. A cirurgia pode preencher, mas sempre de forma natural. Sim, inúmeras pessoas já cometeram grandes excessos em nome de um padrão estético.
A ucraniana Valéria Lukainova é um exemplo. Inconformada com a própria imagem, ela fez vários procedimentos até alcançar a aparência de uma Barbie. O apresentador brasileiro Rodrigo Alves, também conhecido como Ken Humano, já realizou 50 plásticas, adquirindo a aparência de um verdadeiro boneco. No total, Rodrigo gastou mais de R$400 mil em cirurgias plásticas. Depois de tantas intervenções, o apresentador teve dificuldades para respirar, apareceram cistos no rosto dele e teve um descolamento de face. Mas e o que é o corpo ideal? Uma pesquisa realizada na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, afirmou que o corpo perfeito deve ter aproximadamente 1,68 de altura, 90 centímetros de busto, 63 de cintura e 91 de quadris. O problema é que essa imposição de padrões estéticos tem levado milhões a rejeitarem a própria imagem e por isso recorrem às cirurgias plásticas para mudarem radicalmente o corpo. Esses pacientes que buscam essas transformações extremas, muito provavelmente eles nunca estarão satisfeitos com a autoimagem. Então ele vai se olhar no espelho e vai ter uma imagem distorcida daquilo que ele está vendo. A psicóloga Sabrina Machado explica que essa imposição social sobre a estética de cada indivíduo e sobre a referência do que é belo também é um fator preponderante para o grande número de cirurgias plásticas no Brasil. Além disso, hoje, as relações humanas, segundo a psicóloga, são baseadas na percepção visual que as pessoas têm sobre as outras. E para serem aceitas, muitas delas são capazes de mudar completamente a aparência, sem pesar as consequências dessa decisão. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época que o que nós apresentamos é muito mais importante do que nós somos. E então, por isso, as pessoas tentam se encaixar nesses padrões que a sociedade determina, que são ideais. Eles são mutáveis ao longo do tempo, mas são já pré-determinados. E aí as pessoas vivem em busca de se encaixar nisso. E não importa, às vezes, o que elas têm que fazer, os prejuízos que elas vão ter por conta disso. Isso é, em grande parte, por culpa da pressão que a gente sofre, né? Dessa aparência sempre perfeita, de estar sempre perfeito. Essa busca, na verdade, é por perfeição, né? Hoje, a gente busca, na nossa imagem, estar sempre perfeito. Então, isso é um problema. Eu sou muito vaidosa, então eu me preocupava muito com o que era o bonito, o ideal, entendeu? Porque eu poderia estar ali magra, pouco flácida e seria o normal para uma pessoa comum, que não se preocupe tanto, né, com o que o mundo dita, assim. Mas, assim, eu sou bem ligada a isso, então, assim, eu ia muito para academia, eu me preocupava muito com o meu peso. E aí, depois que eu consegui emagrecer 11 quilos, aí eu vi, nossa, sobrou pele, e aí? Isso não tem jeito, né? Então, eu acho que, assim, a mídia, né, mostra uma mulher mais bonita, magra, definida. Então, acaba indo na cabeça da gente isso. Então, você vai na onda. Um alerta importante é sobre os possíveis erros das cirurgias e os cuidados essenciais para fazer um bom procedimento. Infelizmente, a cirurgia plástica se tornou um mercado. Muitos profissionais desqualificados têm atuado na realização de cirurgias, colocando em risco a vida do próprio paciente. Existem casos, inclusive, de clínicas clandestinas que fazem procedimentos estéticos sem nenhuma habilitação ou licença. Esse cirurgião ressalta também a importância de o profissional colocar limites sobre o pedido do paciente, preservando a imagem e segurança da pessoa. Então, a gente tem uma gama de procedimentos que a gente pode oferecer para o paciente e dentro dessa gama de pacientes a gente tem as limitações do que pode ser oferecido para esse paciente. Se a busca pela beleza naquele caso específico ultrapassa o que a gente pode oferecer, então a resposta para esse paciente específico tem que ser: não conseguimos te atender, não atingiremos o objetivo que você procura. É importante que as pessoas busquem informações sobre as cirurgias. Para obtê-las, o paciente pode pesquisar no